Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vinde as Águas, Nova Trento, Santa Catarina, hoje no dia 27 de fevereiro de 2021, sábado, passando novamente aqui para deixar uma mensagem diretamente do coração de Deus ao seu coração. Amém, amados? O texto que Deus nos deu para repartir na noite de hoje está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, de versículo 1 a 12, no qual eu passo a fazer a leitura. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava numa casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te damos graças pela tua palavra e te pedimos, Espírito Santo de Deus, que possa nos usar para transmitir ao coração daqueles que nos ouvem tudo aquilo que está no teu coração, planejado para esta noite do dia 27 de fevereiro de 2021. Em nome de Jesus. Amém. Amados, louvado seja Deus pela sua palavra. Eu imagino que muitos que vão me ouvir já ouviram essa mensagem em algum momento da sua vida, não é mesmo? Eu, particularmente, sou apaixonado por esse trecho da palavra de Deus, por esse milagre que Jesus Cristo realizou e, sobretudo, da forma que aconteceu. Eu acho tremendo essa passagem, porque a palavra de Deus vai dizer que 4 homens se importaram com um homem que estava paralítico, que não tinha condições mais de andar. E 4 homens se importaram, se preocuparam com aquele homem e o conduziram até Jesus Cristo. Eu costumo sempre dizer que nós precisamos desta mesma compaixão que havia no coração desses 4 homens. Existem pessoas nos dias de hoje que não têm mais forças para chegarem até Jesus ou até a casa de Deus, até um templo, até uma igreja, porque muitas dessas pessoas foram tão feridas, foram tão machucadas pela religião, pela sociedade, decepções em cima de decepções, inúmeras situações que têm paralisado essas pessoas. Então hoje, principalmente nós que pregamos a palavra, que servimos a Deus, precisamos dessa compaixão que havia em Jesus Cristo, que havia nesses 4 homens, pois existem pessoas que precisam verdadeiramente serem carregadas. Elas não têm mais forças, elas não têm mais energias para se dirigirem até um templo e até mesmo para buscar a Cristo. E aí onde entra a nossa participação, onde entra a participação daquelas pessoas que são cheias de compaixão, como aquele homem
da famosa passagem do bom samaritano, que se importou com aquela pessoa que estava ferida e machucada. Amados, essa passagem é uma passagem que eu já tive a oportunidade de pregar e de ouvir inúmeros pregadores, mensageiros da palavra de Deus, pregando sobre essa passagem. Eu queria compartilhar aqui com você na noite de hoje, pelo menos duas vezes, duas oportunidades onde eu ouvi pregadores, mensageiros de Deus ministrando essa palavra. E a forma que eles ministraram me impactaram tanto que eu cheguei, que eu praticamente decorei, eu praticamente gravei, registrei o conteúdo que aqueles pregadores compartilharam das vezes que eu ouvi a pregação dessa palavra. Uma das pessoas que me chamou muita atenção há muitos anos atrás, que eu ouvi pregando essa palavra, foi uma bispa, uma pastora da cidade de Manaus. O nome dela é Raquel. Ela é casada com um bispo também que é chamado Maurício. Esse casal, Maurício e Raquel, eles eram líderes de jovens de um grande ministério lá da cidade de Manaus. E aqui em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, há muitos anos atrás, eles estiveram numa rede de jovens, na Igreja Batista Shalom, de um pastor amigo meu, o apóstolo Edson. E ali ministrando na rede de jovens, eles pregaram exatamente esta palavra. E naquela noite, eles deram um nome a esses 4 homens que carregaram aquele paralítico até Jesus Cristo. Eles fizeram uma ilustração e deram um nome para cada um daqueles 4 homens. E o nome que eles deram foi o nome ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você deve me perguntar, você que me ouve, o que significa esses 4 nomes? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Enfim, o nosso ministério, a igreja na qual eu faço parte, nós adotamos uma visão que é chamada visão celular no modelo dos 12. E essa visão ela é pautada em 4 nomes ou em 4 pilares, 4 princípios, exatamente esses 4 nomes que eu acabei de citar. Nós cremos que é da vontade de Deus que a igreja do Senhor seja um instrumento nas mãos de Deus para ganharem almas para Jesus, para que possam consolidar essas almas, discipular essas almas, a fim de que elas sejam preparadas, consolidadas, capacitadas para enfim serem enviadas para o campo missionário, reproduzindo esse passo a passo que é nada mais é do que o ID de Jesus Cristo de uma forma ampliada. Então, naquela noite, a bispa Raquel explicou, fez uma comparação, que para chegar no coração de Jesus, para chegar até Jesus, era necessário desses 4 passos, era necessário vivenciar esses 4 pilares, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ao bem da verdade, muitas vezes a Igreja de Jesus Cristo tem fracassado, porque muitas vezes aplica muito bem o conceito do ganhar, mas falha no consolidar, falha muitas vezes no discipular. Enfim, a verdade é que quando vivemos esses 4 princípios, esses 4 degraus, nós acabamos cumprindo o ID de uma forma perfeita, de uma forma ampliada. É assim que nós cremos dentro da visão que temos seguido. E foi o que aquela bispa Raquel ministrou naquela noite. Anos atrás, numa data ainda diferenciada, eu tive a oportunidade na cidade de São José, aqui em Santa Catarina, ser ministrado por um pastor, o nome dele é pastor Jonas. Esse pastor, ele era, eu não tenho notícias dele hoje, mas ele era o pastor da primeira igreja batista de Barreiros, aqui na cidade de São José, Santa Catarina. E ele ministrando sobre esses 4 personagens que carregaram aquele paralítico até Jesus, a fim de que ele recebesse o seu milagre. Ele deu um nome para esses 4 homens, ele deu um nome para esses 4 personagens. Eu cheguei a anotar na minha Bíblia e até o dia de hoje eu tenho isso anotado na minha Bíblia. E o primeiro nome foi o Senhor Amoroso.
O segundo personagem se chamava Senhor Fé. O terceiro personagem se chamava Senhor Criatividade. E o quarto personagem se chamava o Senhor Expectativa. E naquela noite, o pastor Jonas nos ensinou sobre a importância desses quatro personagens, que a comunidade cristã, ela precisa desses quatro personagens. O primeiro deles, o Senhor amoroso. O Senhor amoroso normalmente é aquele irmão que está entre nós, que ele é cheio de amor, ele é cheio de compaixão, ele exala amor, é o Senhor amoroso. Uma comunidade nunca é completa se faltar nesta comunidade os senhores ou as senhoras, as senhoritas amorosas, porque sem essas pessoas que exalam amor, nós não podemos ir muito longe. Ele explicava naquela noite também sobre o Senhor Fé. Numa comunidade nós precisamos do Senhor Fé, precisamos de pessoas cheias de fé, pessoas que tenham coragem, que sejam destemidas, que acreditam naquilo que ninguém acredita. Mas para uma comunidade ser completa, nós precisamos também do Senhor Criatividade. Aquela pessoa que tem um start, aquela pessoa que tem ideias criativas, como um daqueles quatro homens que teve a ideia de descobrir o telhado da casa onde Jesus Cristo estava, para que então eles pudessem se aproximar de Jesus. Somente as pessoas criativas é que poderiam ter uma ideia como essa, de criar uma estratégia para poder se aproximar de Jesus Cristo. Mas além do Senhor Criatividade, nós precisamos do Senhor Expectativa, que são aquelas pessoas que têm expectativa, aquelas pessoas que não desfalecem, aquelas pessoas que não deixam a peteca cair, aquelas pessoas que têm uma expectativa de um Brasil melhor, de um futuro melhor, que acreditam que há uma solução, que pode se encontrar uma solução. E ali, dentro daqueles quatro homens, de fato, eles encontraram uma solução. Eles descobriram uma fenda no telhado e ali conseguiram introduzir aquele paralítico para que ele pudesse ser curado por Jesus Cristo. Mas, amados, nessa noite eu quero trazer para você a perspectiva não da Bispa Raquel e também não a do pastor Jonas. Eu quero trazer uma perspectiva atualizada daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração durante o dia de hoje. E eu quero também dar para você na noite de hoje, quatro chaves. Nós poderíamos colocar ou reformular os nomes desses quatro personagens, mas eu quero falar de uma linguagem mais simplificada. Eu quero dar para você na noite de hoje quatro chaves que vão nos aproximar de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo ímpar na nossa nação e em todo o mundo, que é esse tempo da pandemia do coronavírus. Aqui em Santa Catarina, nesse final de semana, nós recebemos um decreto do nosso governador que diz que nós, nos próximos 2 finais de semana, nós não poderemos nos reunir, congregar como igreja. Então o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de isolamento, um tempo de reclusão, um tempo diferenciado, onde nunca se ouviu tanto na história da humanidade a palavra lockdown. E durante esse tempo do lockdown, Deus, na tarde de hoje, no dia de hoje, Ele me ministrou quatro chaves que vão nos levar até Jesus, que vão nos ajudar a romper com esse lockdown, fazer com que esse lockdown desapareça do mapa, seja exterminado e então nós possamos ter o acesso ao coração de Deus e o retorno das atividades normais. E as quatro chaves que o Senhor repartiu comigo, partilhou comigo durante o dia de hoje, que é uma necessidade da Igreja de Jesus, da comunidade cristã nos dias de hoje. Eu diria que Deus está aguardando por essas quatro chaves, por esses quatro princípios, esses quatro personagens, esses quatro homens que estão em falta na sociedade e de uma maneira peculiar na comunidade cristã no dia de hoje. E Deus está aguardando que se levante esses arautos. E o primeiro arauto, a primeira chave é o Senhor fome. É o Senhor fome e sede por mais de Deus. Deus, no seu alto e sublime trono, Ele está aguardando que se levante pessoas com sede e fome por mais dele.
Parece que estamos vivendo um tempo de estagnação. Parece que estamos vivendo um tempo onde muitos esfriaram na fé. Parece que estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas não acreditam que tem mais de Deus. Muitas pessoas se acomodaram e estão aceitando as águas que dão apenas nos tornozelos. Quando a palavra de Deus nos ensina que existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, existem águas mais profundas. E muitas pessoas parece que não querem as águas mais profundas, já estão se acostumando, já estão se saciando ou se conformando com as águas em regiões muito baixas. Então, uma pessoa, um personagem que precisa ser despertado na noiva do Cordeiro nos dias de hoje é o Senhor fome, é o Senhor sede por mais de Deus. Nós precisamos despertar aqueles que pregam a palavra de Deus como eu. Deus nos manda um recado na noite de hoje. Nós precisamos despertar esse tipo de gente na igreja. Pessoas que tenham sede e fome por mais de Deus, mais da sua presença, mais da sua palavra, mais da sua glória. Deus está procurando ainda. A palavra de Deus diz no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, eis que vem dia, diz o Senhor, que enviarei sede e fome, não de comer o pão, nem de beber a água, mas sede e fome de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está à procura também da chave família, o Senhor família. A família tem estado descaracterizada. A família da atualidade não é a família na qual o Senhor projetou. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8 que aqueles que não cuidam da sua família, que não cuidam dos seus e principalmente da sua família, negaram a fé e são pior do que o incrédulo ou pior do que o infiel. Família é prioridade de Deus. É prioridade para Deus. Uma das coisas, um dos pontos chaves que Deus quer chamar a atenção da humanidade durante esse tempo de pandemia. Em primeiro lugar, Deus espera que todos tenham sede e fome por mais dele. Em segundo lugar, Deus deseja restaurar as famílias. Pais que não têm mais relacionamento com os filhos, filhos que não têm mais relacionamento com os pais, cônjuges que não se relacionam mais. Deus deseja restaurar o relacionamento dos cônjuges, dos filhos, pai, filho, esposo, marido, família. Família é prioridade para Deus. Terceiro ponto que Deus deseja restaurar durante esse tempo da pandemia, a terceira chave para que nós possamos romper com o lockdown e nos aproximarmos do coração de Jesus, entrarmos, sairmos do átrio, sairmos do lugar santo e entrarmos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, debaixo da nuvem da glória de Deus. A terceira chave, o terceiro Senhor é o Senhor renúncia, é o Senhor ide. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, a terceira chave, o terceiro personagem, o terceiro atalaia, que Deus está esperando que se levante nesse tempo da igreja do Deus vivo, é o Senhor renúncia. São as pessoas que estão dispostas, assim como o apóstolo Paulo, dizer, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua carne, renunciar o eu, tomar a sua cruz e de fato cumprir com o ID, cumprir com a missão, cumprir com o propósito, cumprir com a vocação pelo qual o Senhor chamou a cada um de nós. Então a terceira chave, o terceiro personagem que Deus está procurando encontrar durante esse tempo de pandemia é o Senhor renúncia, é o Senhor ide. Possamos ser como Abraão, que assim que ouviu a Deus, prontamente obedeceu. Possamos ser como Jesus,
E o quarto, finalmente, o quarto personagem, o quarto atalaia, o quarto tipo de pessoa que Deus está procurando levantar nesse tempo de pandemia para que o lockdown seja exterminado da terra, é o Senhor unidade, é o Senhor comunhão, é o Senhor união. A palavra de Deus diz, na última oração de Jesus Cristo, a oração sacerdotal de Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, Jesus Cristo orou e disse: Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, nessa oração, para aqueles que estão atentos à palavra de Deus, nesta oração, Jesus Cristo nos entregou a chave das chaves, o segredo dos segredos. Jesus Cristo disse, amados, presta atenção, amados. Jesus Cristo disse que se nós formos um com o Pai, se nós aprendermos a andar em unidade com os nossos irmãos, caminharmos lado a lado em comunhão, independente de denominação, independente de placa ou denominação religiosa, Deus espera de uma vez por todas que nós venhamos compreender que há um só Deus e uma só família, um só reino, um só corpo, no qual Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Não existe duas igrejas, existe uma única igreja, um só corpo. E é tempo que o Senhor nos chama para andar lado a lado, de mão dadas com os nossos irmãos católicos, evangélicos, independentes de qualquer denominação. Deus nos chama para andar lado a lado. Deus nos chama para sermos um só exército, como na profecia do Vale de Ossos Secos. Deus quer levantar um só exército, para que então ele possa soprar o seu espírito dos quatro cantos da terra. Deus está aguardando que se levante o Senhor em unidade, ou poderia também chamar o Senhor Levi, que são aqueles que unem, aqueles que promovem a comunhão, aqueles que ensinam que nós temos que amar até mesmo os inimigos e interceder por aqueles que nos perseguem. Porque somente fazendo isso poderemos ser considerados discípulos de Jesus. Foi Jesus Cristo que disse: quem quiser ser meu discípulo, seja aquele que ame o próximo. Como está escrito, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força e de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos, cumprimos toda a lei. Amados, Deus está chamando nesse tempo esses quatro personagens. São eles: o Senhor fome e sede por mais de Deus, o Senhor família, o Senhor renúncia, o Senhor ide e o Senhor unidade. São essas quatro chaves, são esses quatro personagens que estão em carência na comunidade da igreja do Deus vivo nos dias de hoje. E são esses quatro personagens que serão capazes de fazer cessar o lockdown e finalmente nos conduzir até Jesus Cristo, para que o milagre maior, que é o estabelecimento do reino de Deus, a salvação em massa, o avivamento, se cumpra na nossa nação. Receba essa palavra da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo aqueles que me ouvem e eu te peço que essa palavra possa produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um, para o louvor, honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.